extremidade do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Vamos orar, vamos bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. E nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Tu nos sondas, Tu nos conheces. Tu é o Deus soberano, digno de toda a honra, de toda a glória. Estamos nessa noite na Tua presença, porque queremos Te bendizer e Te glorificar. Toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de glória. E nós queremos pedir que, quando o Senhor tomar o Teu lugar, o Senhor olhe para nós com a Tua misericórdia. E te pedimos que nesta noite a Tua unção, o Teu poder, seja derramado sobre nós. Que haja renovo, Senhor. Aquele ou aquela que chegou aqui preocupado ou preocupada, que eles possam descansar num Deus poderoso, que diz que Ele conhece, Ele sabe, Ele sonda tudo, porque Ele é digno de honra e de glória. Então nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, escancarar o nosso coração na Tua presença, falando assim: Pai, em nome de Jesus, sendo Tu o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que o Espírito Santo de Deus seja o motivador, que o Espírito Santo de Deus seja o auxiliar, que o Espírito Santo de Deus seja aquele que cumprirá o propósito pré-estabelecido. Ó Senhor, toma esse culto nas Tuas santas mãos. Continua dirigindo os louvores. E que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Pois é o nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Te amo, Deus, Tua graça todos os dias, eu sou Tuas mãos, e de todo me levanto.
Eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Porque você pode se acercar. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo número 26. E eu quero entender somente um versículo, que é o versículo de número 41. Às quartas-feiras, no Seminário Passo de Fé, no nosso grupo de oração, nós temos falado sobre a importância da oração. Acreditamos que a oração não é como moda, porque a moda, ela às vezes entra em desuso. A oração não. Nós entendemos alguns jargões bíblicos, como por exemplo, a oração é algo que move a mão de Deus. Então a oração não é algo que vai estar em desuso. Vivemos num tempo de era moderna, ou hipermodernidade, seja lá como queiram hoje chamar, que os cristãos eles não estão dando muito valor a uma vida poderosa de oração. Quando você estuda, ou quando você pega alguns livros sobre história de avivamento, você vai ver que todo avivamento, toda mudança, todo grande feito que marcou uma sociedade, que marcou um continente, ele sempre foi regado por uma coisa. E essa coisa é oração. Assim como a planta necessita da água, nós acreditamos que os cristãos também necessitam de oração. Então, quando você pega a história dos grandes avivamentos, você percebe que Deus ele agiu no seio de um país, Deus ele agiu no seio de uma família, num lugar, por causa da oração. Nós temos exemplos, uma certa ocasião eu citei aqui para vocês, mas eu gostaria de citar mais uma vez. Todos nós já escutamos falar sobre um homem chamado George Miller. A vida de George Miller é interessante porque ele tem um encontro com Deus, ele vai viver de metanoia, de conversão, de mudança de vida, a partir do momento que ele começa a namorar a filha de um pastor protestante. George Miller, ele era filho de anglicanos, a religião oficial da Inglaterra, e ele estava sendo preparado para ser um bispo anglicano, quando ele começa a namorar uma menina que é a filha de um pastor protestante. E quando ele vai à casa dessa menina, na biografia conta que ele percebe que existem alguns homens dentro de um escritório, podemos assim chamar, conversando. Então ele, pela abertura da porta, ele percebe que estava o pai da menina, que era um pastor, e provavelmente aqueles que estavam com eles ou poderiam ser oficiais da igreja, ou também pastores, ou algum irmão, ou alguns dos irmãos que faziam parte dessa comunidade de fé. E ele diz que o que chama a atenção é que em determinado momento, ele percebeu que aqueles homens pararam de orar. E o que aqueles homens fizeram? Se ajoelharam. Ele, como um estudante, sendo preparado para ser bispo anglicano, ele nunca tinha ouvido que homens se ajoelham diante de Deus. E aquilo ali constrange George Miller de tal forma que quando ele chega na sua casa, o Espírito Santo de Deus o incomoda, o Espírito Santo de Deus o impulsiona a ele repetir o que ele viu que aqueles homens estavam fazendo no seu momento de oração. Relata na biografia da história de George Miller que aquele momento foi o momento mais constrangedor da sua vida. Ele não sabia como se ajoelhar diante de Deus, mas ele se rende, ele naquele exato momento
sabia ele o que falar, mas a coisa impressionante é que foi que o livro diz na sua biografia, é que naquele momento ele teve um encontro genuíno com o Senhor. E aí quando você fala de George Miller, existe um jargão que conta que George Miller foi um homem que teve mais de 5.000 orações o quê? Atendidas, respondidas. Então nós entendemos que a oração ainda é algo que nós como cristãos precisamos estar o quê? Vivendo. Existe um segundo jargão no meio dos evangélicos. O primeiro eu disse que a oração move a mão de Deus. E o segundo é que nós temos o hábito de dizer: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Oração, além de mover a mão de Deus, oração também traz o que nós chamamos de exousia, autoridade, poder. Tanto para mandar, como dunamis, que também é um poder para realizarmos atos miraculosos. Certa ocasião conta a Bíblia que uma mulher que padecia de uma enfermidade e já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, ela ouviu falar de Jesus Cristo e diz que aquela mulher, enfrentando a multidão, tocou na orla da túnica de Jesus e diz que a enfermidade, no momento que ela tocou na orla de Jesus, ela sentiu que a enfermidade deixou ela. E é interessante que diz os evangelhos, na narrativa dessa mulher do fluxo de sangue, que Jesus vira e diz assim: quem me tocou? Pedro diz assim: Senhor, a multidão te comprime, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem me tocou, e Jesus diz: porque de mim saiu dunamis, que é poder miraculoso. A oração move a mão de Deus, mas a oração ela também traz poder de Deus. Poder para termos autoridade em falar das boas novas do Evangelho. Poder que traz essa exousia, essa autoridade, para nós repreendermos as obras infrutíferas das trevas. Mas poder também para que o dunamis, algo miraculoso, possa o quê? Acontecer. Jesus orava, porque ele sabia que além da oração mover a mão de Deus, a oração também dava a ele autoridade, como exousia, ou poder, como dunamis. E nós precisamos orar, porque entendemos uma terceira coisa interessante. Por que devemos orar? Devemos orar porque entendemos que quando oramos, Deus se move ao favor daqueles que oram no nome de Jesus. Nós oramos porque entendemos que quando oramos, o poder de Deus se manifesta. Mas nós também oramos porque entendemos que a oração é o melhor meio que temos para termos comunhão com Deus. Ninguém pode ter comunhão com Deus se não tiver uma vida de quê? De oração. Você pode estar me perguntando: mas pastor, por que a oração é o modo pelo qual nós vamos nutrir comunhão com Deus? Porque é simples. Na oração feita no nome de Jesus, o que a Bíblia ensina? Quando nós oramos em nome de Jesus, estamos falando com quem? Com Deus. Então a oração, irmãos, é a forma que nós temos para nos comunicar com quem? Com Deus. Por isso que a Bíblia diz que naquele exato momento, quando Jesus estava pendurado no patíbulo, na cruz do Calvário, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? E logo em seguida essa exclamação, diz a Bíblia, o texto sagrado, que ele virou e disse: está o quê? Consumado. E o véu do templo, porque agora, com a consumação da morte vicária, expiatória de Jesus na cruz do Calvário, levando o pecado da humanidade, a morte dele, para nos redimir do pecado, fez com que nós pudéssemos ter novamente o quê? Comunhão com Deus. Não sei se eu fui prolixo, mas eu estou dizendo que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga
o homem passa a ter acesso a quem? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ter acesso a Deus se não for por quem? Por isso que nas nossas orações, quando nós oramos, o que nós falamos? Grande Deus, o nome de Jesus Cristo. Você tem orado? Eu garanto uma coisa, como nós falamos no domingo, que quando nós passamos a entender a vontade de Deus, o Senhor nos leva por uma estrada espiritual, que vai fazer com que eu e você venhamos conseguir discernir a vontade dele. Na oração também é assim. Porque na oração, Deus nos leva a uma estrada, aonde nós vamos entender a sua vontade, mas aonde também teremos a possibilidade de ouvir a sua voz. Eu quero convidar então você a fazer essa leitura comigo de Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Eu estarei lendo uma vez e você terá a oportunidade de ler mais uma vez todos após a leitura do pastor Márcio. Versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A igreja pode orar, por favor? Ler, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês perceberam que na palavra introdutória eu tive a oportunidade de citar 3 mecanismos para vocês, pelo qual nós vamos orar. Nós aprendemos em primeiro momento que nós vamos orar porque a oração move o quê? A mão de Deus. Nós aprendemos que nós vamos orar porque a oração traz sobre a nossa vida poder de Deus. Mas também entendemos na palavra introdutória que nós somos desafiados a ter uma vida de oração, porque a oração faz com que nós venhamos ter comunhão com Deus. Nós poderemos passar aqui algumas horas dessecando a palavra de Deus, que nós iremos entender que existem outros mecanismos, que a própria palavra diz por que nós devemos orar. E você percebe que nesse pequeno versículo que nós acabamos de ler, existe um mecanismo. Nós devemos orar para que nós não venhamos entrar em tentação. Eu não sei quantos estão fazendo a leitura anual da Bíblia toda, mas hoje na leitura de Gálatas, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo ele vai combater os ascéticos, Ele vai combater uma coisa muito interessante. Algumas igrejas, alguns irmãos, eles muito entendem o seguinte, que a forma de vestir é o que vai expressar neles o quê? Santidade. O que estava acontecendo com a igreja da Galácia? Eles estavam indo por caminhos de alguns contextos filosóficos, como o gnosticismo, aonde eles empregavam regras e alguns ritos. E outra coisa que também estava entrando dentro da igreja eram os judaizantes. Então Paulo chega e diz assim, ninguém seja juiz sobre vós, com pretexto de humildade, querendo introduzir vocês culto aos anjos. Os gnósticos faziam isso. Ninguém venha também com pretexto sobre vocês, falando sobre a circuncisão, porque os judeus o quê? Praticavam isso. Então o apóstolo Paulo, na sua narrativa do capítulo 2, o que ele ensina? Rapidamente, é muito simples, o que ele quer dizer é o seguinte: vocês guardam ritos, que são ritos externos, mas vocês não guardam aquilo que vai ser introduzido sobre vocês numa espiritualidade para fazer com que vocês consigam vencer a própria carne. Então o que acontece? Às vezes você conhece um irmão, ele fala como crente,
Ele anda como crente, mas ele não é o quê? Crente. É carnudo, é adúltero, é cobiçador, mas ele tem uma aparência de quê? De santarrão. A grande verdade, o que nós queremos dizer? Que quando nós começamos a nutrir uma vida de oração, é muito notório. Deus vai nos dar decência e honra aquela forma da gente o quê? Se vestir. Eu não vou chegar aqui na igreja com um blusão abotoado somente dois botões, completamente aberto. Eu não vou chegar aqui com a calcinha saruel, porque não dá, gente. As pessoas, em vez de prestar atenção no sermão, eles vão prestar atenção na forma como eu estou o quê? Vestido. Então eu não estou dizendo que também vamos nos vestir de qualquer o quê? A Bíblia mesmo condena a lascívia. A lascívia é o quê? Prostituição. Tanto para um homem como para uma o quê? O que Deus ele quer é que nós sejamos mantendo uma vida de oração, porque quando nós começarmos a orar, viver essa total comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai dizer para nós como devemos agir, como devemos nos portar. Então tem uma coisa interessante. Quando você tem uma vida de oração, o Espírito Santo, ele jamais é acusador. O Espírito Santo, ele não tem dedo rígido. O Espírito Santo não faz isso. Se existe alguma coisa que você fez que foi erro, e isso está hoje na tua mente martelando, isso não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é acusador é o diabo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado confessado é pecado o quê? Perdoado. Enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos o quê? Secavam. Salmo 32. Então, se há acusação sobre você, visto que você já confessou o seu pecado, isso não pode ser o Espírito Santo. Porque uma vez que você confessa o teu pecado com arrependimento, a Bíblia diz o quê? Olha o que diz 1 João 9. 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar o quê? Então, se você confessou, o que João está dizendo? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e quê? Para quê? E nos purificar de todo o pecado. Então, quando a gente passa a viver uma vida de oração, o Espírito Santo nunca vai botar dedo rígido sobre nós, mas ele sempre estará dizendo que é o certo e sempre estará dizendo que é o... Lembra o que Paulo diz? Paulo vira lá na segunda epístola aos Coríntios, se não me engano, não lembro o endereço com exatidão, quem lembrar pode até citar para o Vinícius para ele projetar. Quando ele diz assim, todas as coisas, ia falar Filipenses 4,13, mas o que eu quero falar assim, quando ele diz assim, todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar e nem dominar o quê? Elas. Certa ocasião, meu irmão virou e falou assim, pastor, aonde está na Bíblia que é pecado fumar? Achou, Vinícius? Olha, obrigado, Vinícius. Bíblia quando está em todas as coisas, mas nem todas as coisas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Paulo combate os libertinos. E aí, certa ocasião, o irmão vinha e pergunta, pastor, aonde está na Bíblia que é proibido fumar? O pastor fala assim, você não encontra um versículo que vai dizer que é proibido fumar. Logo então, pastor, eu posso fumar? Pode. Porém, existem duas coisas que eu quero falar com você. Primeiro, parece lícito fumar, porque quem fuma é preso? Não. Podemos dizer que
quê? Fumar. Então eu vou fumar. Não, mas você esqueceu que eu não preciso ensinar para você. A Bíblia não diz que é proibido fumar, mas a própria medicina diz que o fumo é o quê? Prejudicial à saúde. Mas não tem esse versículo? Claro que não tem. Mas a Bíblia diz que o teu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. É lícito, mas não o quê? Quando você ora, é isso que o Espírito Santo começa o quê? Fazer. Porque isso muitas vezes na vida de um homem é uma tentação. Eu já conheci cristãos que se converteram, foram batizados, mas não tinham ainda, depois de 1 ou mais anos de crente, largado do vício do quê? O cigarro. A desgraça dele foi o seguinte: quando você é homem, enquanto você está bem com a sua esposa, ela te ama, ela faz tudo por você, mas se tu brigar com ela, você está lascado de preto e vermelho. Naquela ocasião ele brigou com a esposa e falou: vou falar com o pastor, que você é diácono, que você serve ceia, que você faz isso, mas desde quando se batizou você não largou o cigarro. Então precisou isso para ele o quê? Entender que ele precisava ter uma vida de oração para se livrar dessa o quê? Tentação. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes nós estamos com tentações sobre nossa vida. Pode ser uma questão de um vício que envolva a bebida, envolva o cigarro. Pode ser algo concernente a algo que envolva a prostituição. Quantos homens de Deus viciados em prostituição? Mas por que muitas vezes os vícios, eles tomam conta da nossa vida? Porque Jesus falou, na verdade, eu não minto, eu digo a verdade. O espírito do homem está o quê? Preparado. Você quer entender o que Jesus disse? Outrora, eu, Márcio Souza da Silva, era jovem de 18 anos, mas tinha sobre a minha vida o peso do pecado. Se eu morresse sem Jesus, eu estaria o quê? Condenado. Fui um dia a uma igreja batista, ouvi um sermão, ergui a minha mão. Ali diz a Bíblia que eu criei em Jesus, confessei Ele como meu único e suficiente Salvador. O meu nome foi escrito aonde? No livro da vida. Mas existe uma coisa mais crucial. Foi que o sangue de Jesus o quê? Me lavou. O meu espírito que outrora estava morto, ele o quê? O meu espírito está preparado. Mas Jesus deixou uma coisa clara para mim. Por mais que o teu espírito esteja preparado, por mais que o teu sangue te lavou todo o pecado, tu tem uma natureza. E qual é a natureza que nós temos? A carne. A nossa natureza continua ainda o quê? Pecaminosa. Então Jesus está dizendo, o espírito está preparado. Mas o problema do ser humano é a sua o quê? A sua carne. A sardes, a carne, a sua natureza. Por isso que nós vamos orar. Porque quando nós oramos, pedindo que Deus nos livre da tentação, olha o que Colossenses no capítulo 3 vai ensinar. Abra a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo de número 3. Olha só, preste atenção. Colossenses 3, 1 diz. Olha o que Paulo fala à igreja de Colossos. Portanto, se já o quê? Espera aí, pastor, mas ninguém aqui morreu, está todo mundo vivo. Paulo está dizendo que nós ressuscitamos porque nós estávamos mortos nos nossos o quê? Pecados. Veio Jesus, nós confessamos, demos a nossa pública profissão de fé, dizendo que cremos nele como nosso Senhor e o quê? Se confessares com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus, serás o quê? Ninguém pode morar no céu se não confessar diante dos homens que Jesus é o quê? Senhor. Fez isso, irmã Sandra?
Fez isso, irmão Jorge? Fez isso, Vinícius? Então nós precisamos defender isso como igreja, porque existe hoje um discurso que as pessoas estão partindo. Ah, pastor, mas ele era boa de coração, ele era bom, ele é isso, aquilo. Confessou Jesus como Senhor e Salvador? Disse aos homens: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando nós confessamos Jesus como único e suficiente Salvador, e por que disso? A gente tem que entender. Porque a Bíblia diz que quando há confissão de que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos dizendo que Deus não é o quê? Mentiroso. Ele mandou um filho para morrer aonde? Na cruz do Calvário. Então nós estamos mortos do nosso pecado. Aí, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ele diz para buscar o quê? As coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são o quê? E não nas que são. Por quê? Olha o que ele vai dizer. Porque já estáis o quê? Que a vossa vida está escondida com Cristo em. Como que eu vou conseguir fazer isso? Só por intermédio de uma coisa. Não é pela forma de me vestir. Não é porque, meu cabelo, eu não vou passar nada, eu não vou fazer nada, eu não vou ter isso, não. Eu só posso andar de calça comprida. Não é isso ascetismo. É por uma vida de quê? De oração. Quando você começar a orar, o Espírito Santo vai dizer para você o que é certo e dizer para você o que é. Tenta conversar com uma pessoa que ela está vivendo uma vida errônea, sendo cristão. Ele não quer o quê? De ouvir. Oswald Chamber, no seu livro Obreiro Aprovado, ele explica isso. Por que ele não quer ouvir? Porque é um homem que deixou de orar. Ele deixou com que a apostasia adentrasse o seu coração. O que é apostasia? Experimento de fé? Não. Apostasia é o ato de rebelar-se contra o Senhor. Então, o que começa a acontecer com esse homem? O que começa a acontecer com essa mulher? O que começa a acontecer com esse jovem? O que começa a acontecer com esse adolescente? Ele deixa de buscar as coisas de cima para buscar as coisas que são da terra. Por isso que muitos cristãos estão extremamente amaziados nos seus vícios e nas suas paixões. Você está entendendo? O diabo nada, é você. Eu costumo dizer uma alegoria muito simples. O diabo, para mim, muitas vezes ele é como um grande cineasta. Vocês sabem o que é um cineasta? Um cineasta é alguém que escreve o roteiro de um filme. Ele vai ter que ter o quê? O diretor do filme vai ter que ter protagonistas. Todo filme tem um protagonista principal. Ele nunca morre, vocês já perceberam isso? Como é que ele vai morrer no filme? Mas o que você entende? Quem vai dar o show da interpretação do script, do roteiro que foi escrito, não é quem escreveu, mas é quem está o quê? Encenando, interpretando. O diabo ele tem o seu script. Ele escreve um filme, mas quem é que dá o show muitas vezes? Somos nós. Ele diz assim: hoje na história, na roupagem nova de Adão e Eva, eu vou escrever uma história com a vida do João. Deus falou para ele que ele ressuscitou e ele tem que buscar as coisas do alto. Na minha história, ele precisa morrer novamente e buscar as coisas que estão no terra. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar de você aquela perspectiva de que é importante ter uma vida de Deus. Como ele faz? Ele faz de várias formas. Ele traz o WhatsApp, ele traz Instagram, ele traz filme da Netflix, ele traz aquele repórter que você sabe que de manhã cedo você já acorda e já liga doido para alguém ouvir.
Numa determinada hora tem aquela coisa, né? Toda oficina tem um vice. Toda oficina houve patrulha da cidade. Então tem a hora que todo mundo parou, no almoço, almoçou, o rádio ligou, fica todo mundo sentado rindo. Patrulha da cidade. Quando muitas vezes eu estou dizendo assim para você que trabalha, para esse momento e vai orar. Deixa todo mundo aí. Vocês lembram de Marta e Maria? Quem escolheu a melhor parte? Quem? Quem? Por quê? Porque Marta estava preocupada com o quê? Você está entendendo? O diabo é um grande cineasta. Mas quem dá show no filme dele somos nós. Somos nós. Mas aí eu quero concluir isso com vocês. Porque devemos orar. Nós devemos orar. Porque Jesus disse que o nosso espírito está o quê? Preparado. Fomos reconciliados com Deus, estamos ressuscitados com Cristo. Mas o último ponto é interessante, porque Jesus disse que nós devemos orar, porque a nossa carne é o quê? Fraca. Fraca. José, diz a Bíblia, que ele foi vendido por uma caravana de medianitas, ismaelitas, né? Existe uma coisa interessante nisso aí, mas não vou entrar em detalhes com vocês. E foi ele então vendido por um homem chamado Potifar. Chegando lá em Potifar, na casa de Potifar, ele achou graça, né, diante de Potifar. E Potifar colocou ele como um mordomo na sua casa. Porém, Potifar tinha uma esposa. E essa esposa começou a sediar quem? José. José. O que José fez, gente? Ele saiu fora. Não existe ninguém de natureza pecaminosa que consiga vencer tentações. Por isso que Jesus está dizendo, o espírito está preparado, mas a carne de vocês é fraca. Orai o quê? Para que vocês não entrem. O cristianismo do século XXI é um cristianismo de bom coração. O cristianismo do século XXI é um cristianismo onde parece que alguns estão dizendo para a gente que nós somos extremamente fortes e autossuficientes para conseguir vencer a nossa o quê? Casa. Você vai ver uma coisa interessante, a gente usa como versículo, mas eu vou explicar isso para vocês. Quando Caim matou Abel, Deus virou para Caim e falou assim, cadê teu irmão? E ele virou para Deus e disse assim, não sei, eu não sou tutor dele, não sou o que guarda dele. Mas tem um momento que Deus vira para Caim e diz assim, Caim, por que teu semblante está decaído? O mal jaz a porta da onde? Mas cabe você o quê? Dominar. Parece que Deus estava dizendo o seguinte para Caim, Caim, você pode resistir a essa tentação. Você pode dominar. Com o advento do Novo Testamento, parece que isso muda, gente. Muda. Porque Elias vira para os filhos, né? Eu vou dar outro exemplo no antigo para você entender o novo. Ele vira para os filhos e diz assim, pecando o homem contra Deus, quem vai interceder por ele? Porque se o homem pecar contra o seu próximo, Deus o quê? Intercede. Já entendeu? Quando Deus vira para Caim e diz, o mal jaz na porta do coração, cabe em você o quê? Eu estou o quê por você? Interceder. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, quando o mal jaz à porta do nosso coração, nós não vamos conseguir resistir se não estivermos com uma vida de Deus. Porque a oração é o meio pelo qual o intercessor, ele intercede por quem? Percebeu a diferença? Em Jesus, ele é o grande intercessor.
Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho, livra-nos dessa o quê? Tentação. Isso faz uma oração. No Velho Testamento, bastava cair e dizer assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. No Novo Testamento, não. Nós temos que orar. Eis que o mal jaz à porta do teu coração. Então, ore. Tenha uma vida de extrema comunhão com o Senhor. Em Lucas 4, o Evangelho diz assim: tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jejuado e orado, 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o adversário chegou e tentou Jesus Cristo. Em todo momento da tentação de Jesus, ele usou o maior argumento de quem tem uma vida de oração. Eu só consigo vencer as tentações se orar. E quando eu sou tentado com uma vida de oração, eu consigo refutar a oração com o quê? Jesus fez isso? Sim. Quando ele resistiu por ter uma vida de oração, refutando a tentação com as palavras, o que o texto diz? E o diabo saiu da presença dele, até o momento que ocorreu. Então, nossa vida, irmãos, enquanto Jesus não vem, enquanto nós não morremos, enquanto a trombeta não soar, é uma constante vida em... Então eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Na verdade, o espírito de vocês está preparado. Vocês já estão vivendo vida eterna, vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida, mas tem um inimigo que rodeia o homem, que é a sua carne. O seu chefe, ele tem um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Então, nós temos inimigos. Nós temos o maior inimigo que existe em nós, a nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa carne. Temos um anjo caído, e ele não pode tirar a vida, mas ele é um grande protagonista, ele cria meios para qual nós venhamos pecar diante de Deus. E ainda temos o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não quer. Então, por que orar? Nós precisamos orar porque na palavra introdutória nós vimos que a oração move a mão de Deus. Nós vimos que a oração traz poder. Nós vimos que a oração gera comunhão. Mas nós precisamos orar pelo quarto aspecto, porque a nossa natureza é o quê? Pecaminosa. A nossa inclinação é fazer tudo que não convém. Vocês querem entender uma coisa? Alguém aqui já se sentiu bem fazendo o bem para alguém? Já. Mas alguém já sentiu prazer fazendo o mal? Também já. E é engraçado. Fazer o mal para alguém é mais prazeroso do que fazer o quê? O bem. Porque a nossa natureza é o quê? Pecaminosa. Vocês nunca pararam para ver isso, não? Fazer o mal para alguém é mais prazeroso do que você fazer o quê? O bem. Então nós vamos orar para que nós não venhamos ser tentados a fazer mal para quem? Para mim. Vamos colocar em pé? Vamos orar agradecendo a Deus. Você que nos acompanhou por essa live, Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Beirão, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Italiano. Você que acompanhou pelo Facebook, você que nos acompanhou pelo Instagram,